não tô cansada, né? Não tá calor aqui em São Gonçalo. E aí eu fui tomar um banho para ficar mais bonita para vocês. Nossa Senhora. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada, querida. Bom, pessoal, estamos começando em mais um encontro do Clube de Leitura de Adorim. Esse é um projeto paralelo, né? Eu não gosto de falar muito esse nome, não, porque parece que é menor, né? E não é. É só mais um braço, uma extensão das atividades do clube, que é um momento que a gente predispõe a ler com os alunos, com os estudantes, obras que são cobradas nos vestibulares, né? E nesse momento a gente escolheu as obras da FUVEST, e hoje vamos falar sobre 2 livraços, assim, que é o Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles e Campo Geral. Eu sou suspeita para falar, porque eu achei que, assim, eu conheci as 2 obras do ano passado e foi um achado, assim, acho de uma magnitude, de uma beleza de escrita. Eu conheci uma outra Cecília Meirelles, e o Guimarães Rosa, a gente já tem esse amor aí por ele, mas hoje, nessa discussão, nessa conversa, independente se você já conheceu, se você já leu a obra ou ainda não leu, nós esperamos muito que vocês sejam motivados, né, a lerem essas obras, que vocês saiam desse encontro de hoje querendo conhecer essas obras. Então, eu preparei toda uma apresentação, a gente não vai se estender muito, eu pensei de fazer algo mais conciso, para não ficar cansativo, e a ideia hoje é pensar como que essas obras literárias, né, elas por si só já são lindíssimas, sensíveis, são obras artísticas, né, então já promovem aquela sensibilidade estética e tudo mais, mas como que também são obras assim da Cecília para a gente pensar a história, principalmente a história de Minas, grandes nomes da Inconfidência Mineira, e o Guimarães com a história de uma criança que está despertando aí para a vida, pensarmos, né, nesse crescer, nesse desabrochar para a vida. Guimarães Rosa faz isso muito bem feito, assim, ele traz exemplos que às vezes parecem situações cotidianas, mas que são grandes temas metafísicos, são grandes questões aí da nossa vida. E ele vai fazer isso muito poeticamente com a história da criança, né, o jovem Miguel, conhecido aí como Miguelim. Não é um livro lindo, e nós vamos começar falando da Cecília, e depois nós vamos para o Guimarães Rosa. E quem está participando pela primeira vez, clube de leitura é assim, todo mundo participa, todo mundo tem direito a falar pelo microfone, podem intervir, podem, né, pegar a palavra mesmo para vocês. Fiquem muito à vontade. Nós aqui não temos atividades que são específicas assim para quem é de letras, para quem está estudando educação básica. O nosso objetivo aqui é despertar esse amor pela literatura. Então, hoje a gente tem um foco, sim, numa prova de vestibular, mas mais do que isso, a gente tem esse grande objetivo de fazer com que vocês gostem de ler. Tá? Então, essa é a nossa ideia, por isso que fiquem à vontade para participar. Érica, quer falar alguma coisinha? Podemos começar. Oi, Karina. Não, só estou escrevendo lá no chat que eu concordo com você, né? E lembrando a eles, especialmente os que são, né, que estão aqui também com essa visão de vestibular, né? Que a intenção do projeto de extensão que a gente teve de oferecer esse ano é isso, é estimular a leitura, mostrar como é que a leitura tem um lugar muito importante na vida de vocês, para além e para sempre, né, acima dos vestibulares. O vestibular vem, passa, acabou. Os livros abrem a sua mente, né, aumentam a sua percepção, a sua sensibilidade, te melhoram como ser humano, e o mundo está precisando de leitores. Eu tenho cada dia mais dito para os meus amigos, né, para os meus alunos, se a gente está atravessando esse surrealismo, essa distopia, é por conta da gente, em algum momento, ter abandonado muito as leituras, né?
É um trabalho exaustivo, a gente está aqui. Eu acho que todos somos heróis e heroínas, né? Não é fácil, a gente sabe a semana que todos nós atravessamos, né? Até os que eu não conheço, eu sei que está todo mundo numa batalha diária, mas a gente está aqui já é um diferencial. Então, desejo a todos muita leitura, muita participação e, como disse Veríssimo, bom apetite. Obrigada, Érica. Então, vamos lá. Montei uma apresentaçãozinha aqui para vocês. Vou compartilhar minha tela. Então, deixa eu tentar compartilhar a guia. Vamos ver se vai dar certo. Estava dando um... Vamos ver. Com 2 logins. Apareceu aí para vocês, né? Está carregando. Vamos ver se vai Apareceu. dar certo para passar. Certinho. Deu. Beleza. Então, a gente começa com o Romanceiro da Inconfidência. Confesso para vocês que o ano passado eu propus esse projeto com os alunos do pré-vestibular, e eu fui ler o Romanceiro da Inconfidência, igual aluno, às vezes, lê livro que o professor passa, sabe? Fui meio que na obrigação. Falei assim, será? Né? Aí já vi lá que era uma narrativa meio épica. Eu fui cheia de preconceito com esse livro. E eu devorei. Né? Foi assim, uma literatura que me pegou mesmo pela mão, me abraçou, me acolheu, e eu achei um livraço, né? Virei mais fã, assim, eu já gostava da Cecília Meirelles, né? Mas é muito diferente do tipo de poesia que a gente está acostumado a ver circular aí, né? Daquelas poesias dela. E assim, Romanceiro da Inconfidência dá vontade de você sair até grifando, né? Porque eu acho que eu vi que tem aluno de música aqui. A Cecília, ela estudou canto e piano. E eu acho que ela consegue trazer isso para essa musicalidade para a literatura dela. Né? Eu acho que isso é um diferencial na obra dela. E o texto é tão musical que parece que ele te leva ali, e aí tem essa coisa, né, falar por mim, né, desse lugar de ser mineira, e parece que a gente vai viajando ali pelo cenário de Ouro Preto, que vai ser o que também inspirou a Cecília a escrever essa obra, né? E aí eu já começo com essa frase linda dela: liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. É um trecho do Romanceiro da Inconfidência. Bom, o pessoal fica rindo no clube, né? Mas que eu gosto dos bastidores, eu gosto um pouco daquelas fofocas literárias, daquilo assim, as coisas que acontecia na vida das autoras, dos autores. Então a gente já começa contando, né, que Cecília é carioca, ela estudou canto e violino, não foi piano, não. Eu não sei se ela chegou a estudar piano, mas eu acho que foi só violino mesmo. Professora e jornalista. Então, percebam que ela tem aí uma atividade muito plural, né? Ela é considerada a primeira pessoa aí que criou, né, a biblioteca infantil no Brasil. Se a gente for pegar em termos aí de classificação, né, dessa historiografia literária, ela é considerada da segunda geração modernista, né, que vai ali dos anos 30 a 45, e ela é modernista e, como outros modernistas, ela também transgride, né? Porque a Cecília, vocês vão ver que ela tem uma atualização do simbolismo, porque os poemas dela são muito musicais, são muito sinestésicos, ela mistura muitas sensações, mas ela também vai lá nos Árcades, né? Vocês vão ver que tem muita influência dos escritores Árcades na obra do Romanceiro da Inconfidência. Então, ela é muito plural, né? E a Cecília tem uma coisa que toda vez que você vai ler sobre a poesia dela, né, vai dizer que ela é muito marcada pela transitoriedade, né? E ela vai dizer, a vida só é possível reinventada. E essa transitoriedade, um certo até fetiche com a ideia daquilo que acaba, daquilo que finda, né? Daquilo que é efêmero, daquilo que é marcado pela morte, isso não é à toa na vida da Cecília, né? Aqui tem um depoimento dela e vocês vão ver que a morte sempre rodeou a autora. Olha que depoimento bonito que ela dá, né? Nasci aqui mesmo, no Rio de Janeiro, 3 meses depois da morte de meu pai, e perdi minha mãe antes dos 3 anos.
essas e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos contratempos materiais, mas, ao mesmo tempo, me deram, desde pequenina, uma tal intimidade com a morte que docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno. Em toda a vida, nunca me esforcei por ganhar e nem me espantei por perder. A noção ou sentimento da transitoriedade de tudo é o fundamento mesmo da minha personalidade. E isso, obviamente, vai marcar a escrita da autora, né? E aí depois tem um fato triste, assim, porque o marido dela, o primeiro marido, ele também morre, né? Ele comete suicídio e mais uma morte aí que marca a vida da Cecília. E aí ela vai dizer, né? Fiz mais esse recorte aqui de depoimento dela, que eu achei bonito, e que isso vai mostrar depois um pouco da poesia dela. Minha infância de menina sozinha deu-me duas coisas que parecem negativas e foram sempre positivas para mim: silêncio e solidão. Essa foi sempre a área de minha vida, a área mágica onde os caleidoscópios inventaram fabulosos mundos geométricos, onde os relógios revelaram o segredo do seu mecanismo e as bonecas o jogo do seu olhar. Mais tarde, foi nessa área que os livros se abriram e deixaram sair suas realidades e seus sonhos em combinação tão harmoniosa que até hoje não compreendo como se possa estabelecer uma separação entre esses dois tempos de vida, unidos como os fios de um pano. E aí eu achei muito sensível essa fala da Cecília, até para a gente ler isso em tempos de pandemia, né? Como que a literatura, às vezes, é um afago em tempos de solidão, em tempos de silêncio, em tempos de isolamento, né? Eu que acompanho aí clubes de leitura e trabalho com isso há tanto tempo, como eu tenho ouvido pessoas dizendo que, nesse período de pandemia, foi a literatura que veio mesmo como um acalento, né? Como uma forma de se refugiar, né? E a Cecília vai usar dessas marcas, dessas perdas na vida dela, e ela vai se refugiar na própria literatura, tanto enquanto leitora, quanto enquanto escritora. Isso vai marcar muitos poemas dela. Teriam lindos poemas da Cecília para nós citarmos aqui. Não sei se vocês têm algum poema preferido dela, e se você fala assim, Karina, parece que eu não lembro direito qual poema que é da Cecília e qual que não é, se você googar aí, você vai ver que um ou outro poema com certeza você conhece, porque eles são muito famosos, sempre apareciam lá nos livros didáticos e tudo mais, né? Mas hoje a gente, por conta do nosso tempo e do nosso foco, né, vamos nos deter mais no Romanceiro da Inconfidência, que é esse livro aqui. Eu, particularmente, gostei muito dessa edição, tá, da Global Editora. Tem alguns textos aqui no final, né, que eu achei bem legal, assim, dá um olhar bacana. E aqui eu não sei se isso tem em outras edições, né? Mas aqui tem o Cecília Meirelles, Minas e o Romanceiro, nas décadas de 40 e 50, quando ela vem para Minas e vai contar ali o que inspira, né? Ouro Preto vai dar essa inspiração para ela. E é lindo, gente. É lindo, lindo ver. No finalzinho eu vou mostrar um pouco essas fotografias e um pouco da fala da Cecília. Bom, essa obra dela, o Romanceiro da Inconfidência, por que ele tem esse nome, né? Por que se chama romanceiro? Porque é um conjunto de romances. Mas não é essa forma de romance que nós estamos acostumados, né? Esses livros que são maiores, que tem ali enredo, personagem, não. O romance aqui é uma forma poética medieval, né? Que é considerado ali os poemas épicos líricos, né? E esses poemas, eles têm esse cunho histórico. Então, a Cecília, ela pega esse tema da Inconfidência Mineira, né, e ela transforma isso em um poema épico lírico. E vocês vão ver, gente, é lindo de se ler. É lindo porque é muito musical. E ela mesma vai dizer, né, que ela mistura a subjetividade com a história. A Cecília, no final, quando ela vai contar, ela fala que esse livro deu muito trabalho para ela, muito trabalho, porque ela teve que fazer muita pesquisa histórica.
ela pega as lendas, ela pega personagens folclóricos, ela pega tudo que fica, né, como a gente fala aqui em Minas, né, esses causos mineiros, aquilo que está na boca do povo, e faz uma pesquisa exaustiva sobre esses temas, sobre a história mesmo, a história da historiografia ali clássica, mistura e constrói esse romanceiro. Então, vocês vão ver que ao longo da narrativa tem presságios, né? O mundo visto nas cartas, tem uma série de lendas e histórias que ela vai materializar isso no poema, né? E ela vai dizer, aqui no começo, ó, ela diz o seguinte, ela diz o seguinte, cadê? Eu acho bonitinho nela também, gente, que ela fica super insegura para publicar essa obra. Ela diz, será que as pessoas vão gostar? Né? Será que as pessoas vão entender? Olha lá o que ela diz, ó. Está quase pronto o romanceiro da Inconfidência. Pena que os amigos cuja opinião me interessa estejam todos longe, pois este é um livro diferente, tão diferente de quanto fiz até agora, ou será muito bem recebido, ou ninguém lhe dará importância nenhuma. E foi o que mais me custou a fazer, obrigando-me, como sabe, a vastíssimos estudos, a incríveis pesquisas, com as quais gastei nestes 3 anos o triste tempo de que dispunha. Olha a insegurança dela, né? E já era uma autora madura, né? E ela fica nesse medo, achando que as pessoas não vão gostar desse tipo de literatura, desse tipo de narrativa. E aí ela ainda diz, né? Ainda não terminei a cópia de Romanceiro, que é preciso editar este ano. Bom, bem gostava de mostrar os originais a alguém antes de imprimi-lo, mas tudo é maçada tão grande que não me anima a ocupar os amigos tão distantes. Mas como se trata de uma coisa de caráter épico, fica-me a inquietação. Ninguém vai entender isso, ninguém o vai sentir. Todas essas coisas jazem de tal modo esquecidas. Às vezes, na rua, olho a multidão e pergunto-me: quanto dessas pessoas teriam interesse por aquelas ações? Já não falo pelos meus versos, mas pelo assunto em si. E ocorre-me que nenhuma. Quem quer lá saber de justiça, honra, pátria, humanidade, não há mais substantivos abstratos. Que interessante, né? Aí tem a foto dela em frente, aqui é em Congonhas, né? Que ela está em frente lá, os profetas de Aleijadinho. E, gente, olha que pensar, né? Que a Cecília estava aqui sofrendo da síndrome do impostor, achando que não era legal, que ninguém ia ler, que isso não ia afetar ninguém. Nós estamos aqui anos depois falando dessa obra, né? E é interessante, é, uma vez, isso aconteceu em Ouro Preto, eu fui a um congresso lá e um colega meu falou assim, Karina, você fica olhando para a cidade, imaginando as pessoas antigamente, com roupas de época e tudo mais? Eu falei assim, olha, eu não tinha pensado nisso, mas agora que você falou, eu estou imaginando. E eu nunca mais consegui visitar uma cidade histórica sem ficar imaginando as pessoas antigamente, as pessoas que passaram por lá, né? E a Cecília ela vai ser motivada justamente a isso, né? Ela, numa foto que tem aqui, eu até coloquei a foto aqui para vocês, mas na frente tem a foto, né? Daqui a pouco eu mostro. Ela diz o seguinte, quando ela chega em Ouro Preto, ela diz isso era 28 de julho de 1947. Ela escreve a Armando Cortez Rodrigues. Ela escreve o seguinte: e ando com uma ânsia enorme de fazer uma grande peça com elementos históricos sobre a tragédia da Conjuração Mineira. É interessante esse nome, né? Só fazer uma pausa. Porque os portugueses eles vão chamar isso de Inconfidência Mineira, né? Os inconfidentes, né? Aqueles que não se podem confiar, né? Que não são confidentes. Mas que é um nome assim que
se a gente for olhar a história numa outra perspectiva, né, não era bem eles que não eram confiáveis. Bom, mas aí ela usa a conjuração mineira, né? Que se passou naquele ambiente fabuloso de Ouro Preto, com todos aqueles poetas condenados à morte, depois degradados para a África, e o pobre Tiradentes enforcado, esquartejado, com a cabeça fincada num poste, as famílias amaldiçoadas até a terceira geração, as casas arrasadas e os terrenos salgados. Tudo isso há mais de 150 anos e por causa da liberdade. E Ouro Preto é uma cidade que mexe mesmo com a gente. Não sei se vocês que estão aí na sala conhecem, mas lá tem até uma casa que você vai, aí tem uma lunetinha que você vê a casa onde os Inconfidentes se reuniam, e é muito bonito mesmo para essa história, né? Enfim. Romanceiro, vocês vão ver que é uma obra muito brasileira, né? Porque se trata de um episódio aqui no Brasil, mas que ele também é universal, né? Que ele também fala de questões universais, né? De liberdade, de luta, de conflitos, de ganância e por aí vai, né? Romances. A obra, aí é uma questão mais já didática, né? Vocês vão ver que a obra tem ali, a gente poderia dividir em três partes, né? Falas, cenários e os romances, né? Então, vocês vão ver que determinados textos ali é o cenário, explica como que se passa, o que está acontecendo ali naquele momento. É isso. Gente, eu vou falando sem parar, né? Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Eu empolgo. Não me deixa, não me deixa. Eu vou empolgando. Eu vi que o Gilson chegou aí, Valquíria. Tá tudo certinho, né? Qualquer coisa vocês podem me interromper. Bom, e aí, vamos para uma parte agora mais didática, mais uma orientação de leitura para quem ainda vai adentrar nessa obra, né? A gente pode dividir o romanceiro em 5 partes, né? Então, a primeira parte seria ali mais a descrição do ambiente, vai ter o sacrifício ali de Tiradentes, o cenário da Inconfidência, a descoberta do ouro, lendas, vai aparecer a Chica da Silva. Inclusive, nessa edição aqui que eu estou mostrando para vocês, um dos primeiros textos ele vai explicando bem mesmo cada uma dessas partes, né? Aparece lá uma donzela que é assassinada pelo pai, tem, assim, que ela pega mesmo as lendas da região e coloca ali, tá? A destruição do ouro podre e por aí vai. Coloquei um trechinho aqui da Chica da Silva, né? Peraí que eu cortei um pedacinho. Problema de digitação. Só um minutinho para eu falar certinho. Esse, para quem quiser, deixa eu ver onde que ele está aqui. Está errado aqui, gente. Deixa só que eu corrigir, porque eu fiz o. Digitei na hora de digitar, trocou. Pronto. Aí começa assim, né? Da Chica da Silva, né? E aí ela põe o cenário. Isso foi lá para os lados do Teju, quando os diamantes transbordavam do cascalho. Aí começa o romance. Que andor Satavia naquela varanda é a Chica da Silva, é a Chica que manda. Cara cor da noite, olhos cor de estrela, vem gente de longe para conhecê-la. Aí vem o cenário de novo, né? Por baixo da cabeleira, tinha a cabeça rapada e até dizem que era feia. Vestida de tiço, de raso de Holanda, é a Chica da Silva, é a Chica que manda. Escravas, mordomos, seguem como um rio. É a dona do dono do cerro do frio. Porque ela fica naquela região ali do cerro, ali de Diamantina, né, em Minas. Aí vem o cenário de novo. 12 negras em redor, com as horas nos relógios, ela no meio. Era o sol. Né?
eu fico lembrando da novela, que eu acho que a novela mostrava bem essa coisa, né, da escrava, ex-escrava, né, e tudo mais. Um rio que altiva, dirige e comanda, é a Chica da Silva, é a Chica que manda. E por aí vai. Vocês estão vendo a musicalidade, né? Essa influência de uma Cecília que estudou música? Mas vamos lá. Aí, segunda parte. Segunda parte vai vir ali, já começa a narrar um pouco essas desgraças, esse sofrimento aí que os inconfidentes vão viver, né? Então, aparece também ideias de presságios, de boatos, da prisão, né? Essa segunda parte, e aí, gente, tem a divisão, né? De qual romance até qual romance que vai. Esse vai do 20º até, né? Agora eu não me lembro de cabeça qual, mas já se divide ali os números, né, dos romances. Aqui vai aparecer as testemunhas, delatores. Já na terceira parte, a gente vê os que eu falei para vocês, alguns poetas árcades, né, que vão aparecer porque eles também viveram esse cenário da Inconfidência. Então, vai aparecer aqui o suicídio do Cláudio Manuel da Costa, que a gente estuda lá no arcadismo, né? Um presságio sobre o fim de Tiradentes. O Tomás Antônio Gonzaga, lembra dele? Até separei aqui, ele vai aparecer bastante, o Marília de Dirceu, e eu achei que a Cecília ela é até um pouco sarcástica nessa história do Tomás Antônio Gonzaga, porque dizem que ele era uma espécie de alter ego mesmo, né, quando ele escreve o Marília de Dirceu, né, o Dirceu era uma espécie de alter ego dele. E ele era muito apaixonado, né, pela Marília e tudo mais. E só que ele vai ser, né, como ele está nas tretas ali dos Inconfidentes, ele vai ser exilado para a África. E dizem, né, que ele vai embora e chega lá, se casa, e a pobre Marília, né, fica aqui sozinha. Eu estou usando o nome literário, né, da mulher, mas ela fica aqui sozinha, chorando ali de amores por ele, e ele pensa, tchau, vou casar com outra, né, porque eu fui exilado mesmo e deixar ela para trás. Então, ela vai brincar um pouco com... Brincar não, vai ser um pouco debochada também com esse amor doentio, esse amor doentio não, esse amor abandonado, né, da Marília. E aí, olha que interessante, né, esse trechinho aqui de ver a vida no baralho, né, de ver a vida nas cartas. Aí eu peguei para vocês perceberem de novo essa narrativa musicada, né? Grandes jogos são jogados entre a terra e o firmamento, longas partidas sombrias por anos, meses e dias independentes do tempo. Soldados e marinheiros, camponeses e fidalgos, ministros, gente da igreja, não há mais ninguém que esteja fora dos vastos baralhos. Batem as cartas na mesa, na curva mesa da terra. Partida sobre partida, perde-se renome ou vida, mas a perdição é certa. Quer dizer, ninguém foge ali dos presságios daquilo que consta ali nas cartas, né? Não importa se é da igreja, se é ministro, se é camponês, se é fidalgo, vai estar todo mundo ali. Né? Já na quarta parte, começa o exílio do Gonzaga, como eu disse para vocês, a despedida da Marília. Aparece Bárbara Eliodora, né, que é outra poetisa que nós temos. Ela, né, com o marido Inconfidente Alvarenga de Peixoto, vai mostrar a morte da filha deles e tudo mais. Aí eu peguei mais um trechinho, que é o que fala da Marília, né? Um dia a Marília, a bela, negro sonho atormentado, voava seu corpo longe, longe por arleio prado, procurava o amor perdido, a antiga fala do amado, mas o oráculo dos sonhos dizia seu corpo alado. Ah, volta, Marília, volta. Tira-te desse cuidado, que teu pastor não se lembra de nenhum tempo passado. E ela, dormindo, gemia, só se estivesse alienado, né? O teu pastor, quem que é o pastor aqui, né? O Dirceu, o Tomás Antônio Gonzaga, né? Teu pastor não se lembra de nenhum tempo passado. E vocês vão ver que no final do livro, aí a gente já chega na quinta parte, né? Vai ter o testamento da Marília. E é triste mesmo o testamento dela.
Eu até coloquei um trechinho aqui, né? Deixa eu ver se eu coloquei mesmo. Aqui, ó. Triste pena, que pelo papel deslizas. Que cartas não escrevestes, que versos não improvisas, que entre cifras te debates e em cifras te imortalizas. E aí, no finalzinho, né, desse testamento, ela vai colocar, olha, acho triste, né? Cadê? Que a terra, que a terra lhe seja leve, né? É o fim dela. E termina essa Marília ali, né, de muitas missas, e ela não fica com ninguém, gente. Ela fica sozinha, né, o resto da vida ali, e não termina com ninguém, né? Pobre Marília iludida, como a professora Érica colocou aí. E é lindo esse trecho, né? Aparece aqui também a Dona Maria, né? Primeira, né? De Portugal, que ficou conhecida como Maria Louca, né? Que depois a gente já teve aí algumas hipóteses dentro da historiografia, né? Que ela não era louca, a Maria, ela tinha, na verdade, todos os sintomas de uma pessoa muito depressiva, e quando você pega para ver a biografia, a história dela, né, não foi nem de perto uma vida fácil, né? Então, a Cecília também vai resgatar um pouco aí dessa história. E tem um trecho que eu acho lindo, esse trecho, tá também nessa quinta parte, que é esse aí, ó, dos cavalos da Inconfidência. Eles eram muitos cavalos ao longo dessas grandes serras, de crinas abertas ao vento, a galope entre águas e pedras. Eles eram muitos cavalos, donos dos ares e das ervas, com tranquilos olhos macios, habituados às densas névoas, aos verdes prados ondulosos, às encostas de árduas arestas, a cor das auroras nas nuvens, ao tempo de ipês e quaresmas. Eles eram muitos cavalos nas margens desses grandes rios e por aí vai. Aí eu até coloquei aí, gente, esse livraço aqui do Luiz Rufato. O Luiz Rufato, eu não sei se vocês conhecem, ele é mineiro de Cataguases, e é um livraço que se chama Eles Eram Muitos Cavalos, que é inspirado nos Inconfidentes, né, nesses versos da Cecília Meirelles, que é um livro que conta como se fosse um dia na cidade de São Paulo, né? E ele vai fazendo essa associação desses personagens na cidade, né? Com esses sobreviventes, essas pessoas que lutam pela liberdade. Eu acho lindo, lindo. A inspiração, é bom perceber essas obras, né? Que inspiram a outras obras e por aí vai. Bom, as cinco partes basicamente aí são essas. Depois tem a foto que eu tinha falado para vocês, né, da Cecília em Ouro Preto. Ela faz uma série de desabafos, como eu disse, né, muito preocupada se as pessoas vão gostar do romanceiro e por aí vai, né, que ela fala assim, eu acho que ninguém vai entender nada. E aí a última foto dela que aparece, ela fala, né? Depois do dia 5, devo entregar afinal o romanceiro, como quem dá um pulo no escuro, pois quem é que tem mais alma épica, apesar de serem tão épicos os tempos? E ela fica, né? Será que as pessoas vão gostar disso? E a gente está aqui anos depois falando dessa obra dela, né? Queridos, é isso. Alguém quer comentar alguma coisinha sobre o Romanceiro da Inconfidência? Tem alguém na sala que já leu, quer falar sobre? Ou a gente pode ir para Campo Geral, do Guimarães Rosa? Oi, Karina, eu quero. Vamos lá, Gilson. Bom, primeiro agradecer e parabenizar. Você é uma louca linda, você adora isso. O romanceiro, você falar... Eu não sabia dessa reticência da Cecília, né, com relação à obra, eu não sabia. Eu tive contato com o romanceiro, eu era garoto, fazendo teatro. Fazíamos peças sobre Tiradentes, quase todo mundo faz na vida, né? E tinha partes do romanceiro.
E é impressionante a pesquisa que a escritora, a poeta, fez para escrever essa obra. E o que você falou, a possibilidade, a atualidade dela para gerações futuras. Eu fiz, e só não fizemos o romanceiro todo, porque eu me lembro na época que era complicado direitos autorais. Mas nós nos apaixonamos. Eu li naquela, olha, estou falando de mais de, sei lá, mais de 30 anos atrás. E agora, vendo você fazer esse resgate, pô, é uma alegria. Então, muito obrigado e parabéns, meu amor, parabéns. Ai, Gilson, que delícia, né? Poder ouvir você. E, Gilson, a gente tem uma turma nova aqui que eu acho que não te conhece, que é são os alunos do Cefet, Varginha, professora Érica. Então, eu queria te apresentar, né? Porque vocês estão diante do Riobaldo, gente. O Gilson faz o Riobaldo no teatro, né, que é o grande personagem aí do Grande Sertão Veredas, e está sempre aí com a gente no Clube de Adorim. É carioca, né, Gilson? A professora Érica, que está aqui conosco, também é carioca. Ah, que legal, que legal. Eu estou em cartaz na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Mas em outubro farei a peça no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana. Então, você, por favor, está convidada a conhecer. Ô, Karina, que bacana. Eu admiro muito esse trabalho e eu entrei hoje pelos 2 livros, pelo Romanceiro e o Campo Geral, que é meu campo de trabalho, Guimarães Rosa, né? Então, aí eu você acho me isso. ajuda no Campo Geral, viu, Gilson? Que eu vou ficar com vergonha de falar de Guimarães perto de você. Não, eu não. Mas eu não sou estudioso tanto assim, não. Eu pego o Grande Sertão com a ponta dos dedos porque eu sou um ator, né? É como Cecília. Eu estudo o Grande Sertão Veredas para poder fazer teatro. E o Campo Geral não conheço tanto assim, não, mas já li, claro. Por favor, você é linda. Ó, Karina, sou suspeito de falar, sou teu fã e admiro muito isso. E coloca aí, Gilson, no chat depois seu Instagram para o pessoal acompanhar as peças. Ah, vou botar sim. Obrigado. Eu fiquei, gente, você sabe que a gente vai falando as coisas também. Pesquisem aí para mim depois. Eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha se a Cecília Meirelles, eu vi que tem músico na sala, se ela tocava piano. Eu não sei, fiquei com isso na cabeça, né? Enfim, vou ver para você, pode deixar. Já volto. Vamos lá, então, pessoal. Vamos para Campo Geral, do Guimarães Rosa. Bom, vou começar contextualizando um pouquinho. Deixa eu ver, deixa eu seguir aqui o roteirozinho que eu fiz, né? Eu vou mudar. Eu vou primeiro vou falar do livro, né? De onde que vem Campo Geral? Né? Campo Geral, gente, vem desse calhamaço aqui, ó, né? Que é um conjunto de novelas conhecido como Corpo de Baile. Quando eu falo que é calhamaço mesmo, né? E vocês vão ver Campo Geral com várias, dependendo da edição, vai aparecer de vários jeitos. Ou vai aparecer no Corpo de Baile com o nome Manuelzão e Miguelim, tá? Então, ou vocês vão achar a edição só da novela, é uma novela, tá? Só da novela Campo Geral, tá? Então, é a primeira história, a primeira novela desse conjunto de novelas chamado Corpo de Baile. E se você se apaixonar pelo jovem Miguelim, pela criança que é o Miguelim, que aparece nessa primeira novela, são novelas independentes, mas tem algumas conexões ali, tá? Tem um personagem, o Guimarães, ele fazia muito isso, né? Tem alguns personagens que aparecem aqui e ele misturava um pouco esse universo do sertão, né? Você pega lá do Sagarana, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, tinha um jagunço lá, o Joãozinho Bem Bem, que aparece depois em Grande Sertão. Ele criou esse mundo aí do sertão e esses personagens apareciam em obras que são totalmente diferentes dele. Mas eu estou falando isso do Miguelim porque a primeira história é a história do Miguelim. E a última história, que se chama Buriti, é a história do Miguel,
que é o Miguelim Grande. Então, se você quiser depois ficar curioso, né, da vida aí do Miguelim, vai ler Buriti, que é a última novela, que é do Miguelim Grande. Bom, Karina, sim, posso te encher o saco? pode. Sabe, eu li também, e esse é muito legal. Eu sou aquele que eu não lembro o autor, tá? Mas os estudos são muito legais, que o Grande Sertão Veredas seria uma novela do Corpo de Baile. É que ele foi crescendo tanto, virou um romance independente. Mas o Grande Sertão estaria dentro desse livro Corpo de Baile, né? Tanto que eles saem quase juntos, né, Quase junto. Gilson? É. É uma coisa que até hoje os pesquisadores falam, né? Como ele vai com 2 calhamaços praticamente no mesmo ano, eu acho, de 1 ano de diferença, né? Mas o ambiente é bem parecido, né? Do Grande Sertão com as novelas do Corpo de Baile, são Muito muito parecidas. parecido, muito Era parecido. isso. Desculpa eu te apartear, Ótimo. fiquei Não, curioso. adorei. Eu não sabia que o Grande Sertão seria dentro. Adorei. Bom saber. E aí eu acho que a gente poderia falar um pouquinho do Guimarães Rosa para os alunos, né? Eu sei que tem alunos aí que ainda não chegaram no estudo, né, da terceira geração modernista. O Guimarães, vocês vão ver que ele é muito marcado. Tem gente que fala assim, romance regionalista, mas isso já foi quebrado, né? Porque ele não é regionalismo, ele não é restrito ao sertão mineiro. Embora ele tenha o cenário ali do sertão mineiro, que pega o sul da Bahia um pouquinho, um pedacinho de Goiás, desse norte de Minas, o Guimarães já é considerado um escritor de temas universais, né? Porque o que ele faz nas suas obras são grandes discussões metafísicas. Se Deus existe, não existe, se o diabo existe, não existe, como que é a vida. Vocês vão ver quando tem aqui o Manuelzão e o Miguelim é a pessoa que começa a vida, o Manuelzão é a pessoa que encerra, né? Que já está na fase final. Então, vocês vão ver que, assim, eu sempre falo que é aquele autor que dá vontade da gente sair grifando tudo, né? Porque é tudo, sei que a gente não tem que ficar buscando lições de vida na literatura, não, mas eu adoro fazer isso, e tem coisa que eu tatuo mesmo, eu sou cheia de tatuagem no corpo, do Guimarães Rosa, que eu faço assim, eu pego mesmo como se fosse ali destino, um modo de vida, né? E aí ele vai criar essas narrativas que são muito assim, e a gente faz mesmo esse exercício de repensar a nossa própria história, a nossa própria trajetória. E algo que fica muito conhecido do Guimarães Rosa é justamente a exploração que ele faz da linguagem. O Guimarães, quando ele escreve essas histórias, tem até aí os biógrafos, né, contam que ele passou dias viajando ali com os jagunços, ele passou dias ali embrenhado naquele sertão, ele fica, né, ele nasce em Codisburgo, e o primeiro trabalho, só antes para a gente voltar um pouquinho, que eu acho que isso é interessante, porque dizem, né, que o Miguelim mistura um pouco esse personagem que ele cria, mas mistura um pouco com a própria infância do Guimarães. E o pai dele tinha uma venda, né, e ali tinha uma rede ferroviária, passava o trem ali na cidade. Então, o Guimarães ele cresce nessa venda ali do pai, vendo essas pessoas, tanto que dizem que as pessoas que passavam de trem começaram uma certa altura lá da infância dele a deixar revistas em outros idiomas para ele, né? E aí, até nesse livro aqui, que mistura, esse livro é maravilhoso, João, Joãozinho e Joãozito, mistura a história do Miguelim com a história do Guimarães Rosa. Os desenhos, gente, essa Simone Matias e Cláudio Fragato, os desenhos são maravilhosos. Olha que lindo, né? Só para vocês terem uma ideia. E aí o Guimarães ele vai ser um menino prodígio nessa coisa da linguagem, né? Dizem que com não sei quantos anos, muito criança, ele começa a estudar francês, tem que vir o padre lá da igreja para dar aula de francês para ele, porque Codisburgo até hoje é um
novo, né? Uma cidadezinha muito pequena. A gente que é aqui do interior de Minas, a gente sabe, né, o que são essas cidadezinhas aí muito pequenas. E ele vai explorar essa linguagem, esse texto, que às vezes a gente acha que é tão difícil, mas quando você ouve, você vai se adaptando, você vai acostumando, né, com aquilo que parece que é quase cantado ali aos nossos ouvidos, né? Inclusive tem os contadores lá em Codisburgo, né? O grupo Miguelin, e eles trabalham muito. O Gilson acho que vai poder até falar isso melhor, né, Gilson? Essa linguagem que é para ser falada e não só lida, né? É verdade, Karina. Eu vou tentar complementar o que você está falando. Até para você beber um pouquinho d'água, né, meu amor? Eu estou experimentando uma coisa que eu tinha muito medo. Quando eu comecei a fazer o Riobaldo, todo mundo, né? A linguagem do Rosa é complexa, é esse e aquilo, mas o Rosa, o Guimarães Rosa mesmo, sempre procurou a linguagem, a coisa oral. Ele sempre deu essa conotação para o trabalho dele. E aí eu estou experimentando uma coisa que você falou que é fantástica. Eu fiz um espetáculo, sabe, EJA, turmas de EJA, a galera que está correndo atrás e tal, e realmente ali ninguém tinha lido Grande Sertão, nem nada de Guimarães Rosa, e nem sabia de nada de linguagem difícil ou não. Quando o Riobaldo começa a falar, aí você falou uma coisa muito importante, a musicalidade da oralidade, todo mundo entende. Sabe aquelas palavras difíceis? Ele pode não entender a palavra, mas ele entende o sentido da coisa, da frase, o sentido da narrativa. Isso, para mim, foi uma surpresa fantástica. Eu tinha a maior preocupação de como fazer para esse tipo de público. E é o mais simples possível, porque a linguagem, o Guimarães Rosa, parece que ele já escreveu para esse tipo de público. Então, o que você falou hoje é a minha pesquisa, é o mais importante. Guimarães Rosa não é difícil nada. Talvez seja um pouco mais complexo ler, mas ouvir é uma maravilha, todo mundo se amarra. Aí você vem gente falar assim, ai, minha avó falava assim, minha mãe. É assim que está acontecendo. Fantástico. Perfeito, Gilson. Você sabe que eu faço parte, o ano passado, esse ano eu não consegui acompanhar muito, mas o ano passado eu estava com um grupo de leitura lá da UFMG, e tem a turma lá, os fundadores mesmo do grupo de histórias, porque eles têm um projeto social em Codisburgo, né, que são os contadores de história do Miguelin. E uma das coordenadoras estava dizendo que quando eles foram montar esse grupo com essas crianças e adolescentes, falaram assim, que Guimarães Rosa, para ser falado em voz alta, não vai dar certo. E hoje é um sucesso o projeto, né? Tem até as trilhas lá que eles fazem, que eles vão mesmo, eles fazem um caminho ecológico contando a história, né? E é isso, estria. Eu acho que isso que eu estava falando para vocês, né, que conta aqui no Joãozinho, é essa facilidade não, esse interesse que ele teve desde muito pequeno pela língua, né, pelas línguas, que ele vai ser muito perspicaz nessa escuta, para transcrever, né, para passar isso ali do texto escrito, né, pegar esse texto oral e passar para esse texto escrito, né? E você falou dos Miguelins, e eu não, só para complementar, é um grupo de mais de 20 anos, consolidado, já saiu do Brasil, já foi representar o nosso país em vários lugares, e eles pegam os estudantes, é a Dora e a Elisa, que são duas maravilhosas da UFMG. A Elisa saiu de lá, da UFMG, acho que ainda está, mas assim, são jovens narrando Guimarães Rosa. Isso vocês acham aí, galera, no YouTube, facilmente, os Miguelins. É fantástico. São elas mesmas, elas estão nesse grupo de leitura. Inclusive, agora eles estão deixando esses encontros disponíveis no YouTube, para quem quiser assistir, né? Perfeito. Mas vamos lá, então, vamos seguir, né? E aí, pessoal, deixa eu só passar mais um slide aqui. Aqui é um pouquinho das obras do Guimarães Rosa, né? A gente até falou de Sagarana no encontro passado, né? Que o Graciliano Ramos não votou como melhor livro lá do concurso e tudo mais. Então, esse
Campo Geral, ele está aqui, ó, 1956, nesse conjunto, né, de novelas, tá? Bom, avançando mais um pouquinho, aqui eu pus a imagem, né, das novelas, e eu achei esse bordado lindo aí no Instagram, e eu trouxe, né, Mutum é um lugar bonito. Resumindo a história, para quem não leu, tá? A história é a história do Miguelinho, que é uma criança numa família assim bem patriarcal, né? Tem aquele pai que é muito bravo, aquele pai que é até agressivo, né? Aquela figura da mãe muito dócil e tudo mais, uma mãe que a gente vê que é uma mãe até depressiva, né? E já começa, olha, um certo Miguelim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos. Longe, longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas. Um ponto remoto, no Mutum. Então, olha esse lugar, né? Esse lugar minúsculo. E a mãe, né? O Miguelim fala aqui, né? Que ele tinha 8 anos. E a mãe, aí vai lá, mas sua mãe, que era linda e com cabelos pretos e compridos, isso é uma coisa para vocês se atentarem na leitura de Campo Geral. Porque imagina uma câmera mesmo filmando. Vocês vão ver que tem hora que é um narrador que está distanciado, tem uma hora que parece que o narrador ele está no próprio olhar da criança. Isso vai se confundindo o tempo todo, né? Desse narrador que é um narrador onisciente, mas que ele também, em alguns momentos, ele invade essa obra e ele passa a ser personagem pelo viés, pelos olhos dos outros personagens, né? Aí vem lá no segundo parágrafo do texto. Mas sua mãe, que era linda e com cabelos pretos e compridos, se doía de tristeza de ter de viver ali. Queixava-se principalmente nos demorados meses chuvosos, quando carregava o tempo, tudo tão sozinho, tão escuro. A mãe não gostava de viver ali no Mutum, né? Cercada de montanhas, ela sentia como se existisse um outro mundo atrás daquelas montanhas, da qual ela não fazia parte. E aí, gente, o Miguelinho, ele vai fazer uma viagem com o tio Terês. E ele volta, né? Ele vai fazer essa viagem a cavalo, tal. E ele volta, né? Ele conhece né, nessa viagem, ele conhece uma pessoa que fala assim, né? Vocês são de Mutum? Mutum é um lugar bonito. E ele escuta aquilo por vamos colocar aqui entre aspas, né, um estrangeiro, alguém que não é de Mutum, ele escuta que Mutum é um lugar bonito e ele fica ansioso para voltar para casa para contar para a mãe. Mãe, você não está sabendo de nada, Mutum é um lugar bonito porque eu ouvi isso, né? Disseram que aqui sim é um lugar bonito. E ele fica naquela, né? Quando voltou para casa, seu maior pensamento era que tinha boa notícia para dar à mãe, que o homem tinha falado, que Mutum era um lugar bonito. A mãe, quando ouvisse essa certeza, havia de se alegrar e de ficar consolada. Era um presente a ideia de poder trazê-lo desse jeito de cor, como uma salvação. Deixava-o febril nas pernas. Olha essa criança, né? Essa ansiedade da criança tão grave, grande, que nem quis dizer à mãe na presença dos outros, mas insofria por ter de esperar. E assim que pôde estar com ela só, abraçou-se a seu pescoço e contou-lhe, estremecido, aquela revelação. A mãe não lhe deu valor nenhum, mas mirou triste e apontou o morro. Dizia, estou sempre pensando que lá, por detrás dele, acontecem outras coisas que o morro está tapando de mim, que eu nunca hei de poder ver. Era a primeira vez que a mãe falava com ele de um assunto todo sério. No fundo de seu coração, ele não podia, porém, concordar por mais que gostasse dela. E achava que o moço que tinha falado que aquilo que era que estava com a razão, que aquele moço era que estava com a razão. Não porque ele mesmo, Miguelim, visse beleza em Mutum. Nem ele sabia distinguir o que era um lugar bonito ou um lugar feio, mas só pela maneira como o moço tinha falado, de longe, de leve, sem interesse nenhum. E pelo modo contrário de sua mãe, agravada de
Calundu, espalhar de suspiros, lastimosa. E aí ele fica ali todo borocochô, né? Porque a mãe não acredita, a mãe acha que não, né? E aí já começa uma treta com o pai, tem uma treta familiar, o tio Terês, né? Também dá a entender que tem ali alguma coisa com a mãe, né? Então tem todo um ciúme, toda uma treta familiar na história. Gente, e aí, só para avançar por conta até do nosso tempo, tem uma figura muito importante aqui no campo geral, nessas tramas familiares, que é o Dito. O Dito é irmão do Miguelinho. Só que o Dito, gente, o Dito é um personagem que assim, é a única pessoa que o Miguelinho mais conversa, mais se sente assim à vontade, que ouve tudo que fala, né? É o irmão Dito. E o Dito ele tem uma espécie de sabedoria na história, né? O Dito lida bem com os adultos, o Miguelinho não, né? O Miguelinho tem essa trava com o mundo dos adultos. E o Dito não, o Dito vai ter essa facilidade, né? Como se o Dito tivesse uma maturidade e uma praticidade de vida que o Miguelinho não tem. Então vai ser um personagem fabuloso e acontece algo muito triste com o Dito, tá? Eu até coloquei o desenho aí do livro do Joãozinho, do Miguelinho e o Dito, né, na casa. E aí eu vou deixar vocês lerem, não vou dar esse spoiler, não, mas tem essa história com o Dito. E aí eu trouxe aqui para a gente continuar um pouquinho a conversa. Só uma observação que eu queria fazer para vocês. O Campo Geral, já que a gente está falando de FUVEST, ele já caiu uma questão dele na obra da FUVEST, no vestibular da FUVEST, acho que foi o último vestibular da FUVEST. O Romanceiro da Inconfidência, acho que ainda não caiu. Eu acho que o Romanceiro da Inconfidência é um candidato forte para cair aí na lista desse próximo vestibular. Mas vamos ver como que a FUVEST cobrou essa questão? Cobrou, então, na prova, né, da segunda fase, com duas questões abertas. Uma foi questão de figuras de linguagem e outra foi uma questão de interpretação, tá? Então, vamos ver o trechinho que colocou ali do campo geral para ver como que isso apareceu, porque eu acho que aqui tem uma reflexão legal sobre o livro para a gente encerrar a conversa de hoje. Diz o seguinte: só Rosa parecia capaz de compreender no meio do sentir, mas um sentimento sabido e um compreendido adivinhado. Porque o que Miguelinho queria era, assim como algum sinal do dito morto, ainda no dito vivo, ou do dito vivo, mesmo no dito morto. Eu não ia dar o spoiler, mas a questão da FUVEST já deu, né? O irmão morre, gente. É muito triste a morte do irmão. Karina, desculpa te cortar. E essa cena tá no YouTube, narrada pelos Miguelins, tá? A morte do Dito é fantástica. Ai, perfeito. Depois eu vou pegar o link e mandar para o pessoal, então, assistir. E aí vai dizer, né? Só o Rosa foi quem uma vez disse que o Dito era uma alminha que via o céu por detrás do morro e que por isso estava marcado para não ficar muito tempo mais aqui. E disse que o Dito falava com cada pessoa como se ela fosse uma, diferente, mas que gostava de todas, como se todas fossem iguais. Olha que bonito isso, né? Eu lembrei até uma frase famosa que o pessoal da inclusão usa, né? Né? A gente pode querer ser igual quando isso é bom para nós, mas ser diferente se isso for nos excluir, né? É uma coisa assim. Aí diz, né? E disse que o Dito nunca tinha mudado enquanto em vida, e por isso, se a gente tivesse um retratinho dele, podia se ver com os traços do retrato que agora mudavam. Mas ela já tinha perguntado. Ninguém não tinha um retratinho do Dito. E disse que o Dito parecia uma pessoinha velha, muito velha e nova. Né? Porque era uma criança, mas que tinha aquela coisa de compreender a vida, de compreender os adultos e por aí vai, né? Aí vem a questão.
A primeira questão foi puramente gramatical, assim, mais de figura de linguagem, né? Sabendo que o quiasmo é uma figura de estilo formada por uma dupla antítese, cujos termos se cruzam, identifique um exemplo de quiasmo no texto e explique a sua construção. Já é aquele trecho ali, né? Do dito morto, do morto dito. Aí vem, segunda questão. Nas palavras do crítico, o escritor Guimarães Rosa sonda suas personagens no momento de crise, quando acuados pelo amor, pela doença ou pela morte, procuram desesperadamente tomar consciência de si mesmas e buscam sentido de sua vida. Como a ausência de dito desperta a inquietação de Miguelinho. Isso, percebam que, pelo fragmento, a gente tem um, um apontamento, mas você precisa da essência da obra. Eu sempre falo, FUVEST não é tipo de vestibular que você vai lendo resumo, você tem que ir mesmo com a obra, porque eles fazem perguntas, às vezes, assim, muito capciosas, né? Que vai muito ali na essência da obra. Aí eu até peguei aqui o modelo de resposta do objetivo, a questão do quiasmo lá, né? Ele explica o que é o quiasmo e ele fala, né? Há uma estrutura sintática em X, invertem-se as palavras e a função delas na frase, como se nota em do dito morto ainda no dito vivo, ou do dito vivo mesmo no dito morto. Olha a figura de linguagem aí, né? Percebe-se uma construção em X envolvendo dito morto e dito vivo. E aí, na questão B, que vai falar, né, o que essa morte do dito marca no Miguelinho, achei muito legal a proposta do modelo de resposta dos professores do objetivo. Porque olha o que eles vão dizer. Que o enredo de campo geral configura um mito universal, o rito de passagem da infância para a maturidade. Isso é algo que marca muito a obra do Rosa, né? Peguem para ler aquele conto maravilhoso que se chama Fita Verde no Cabelo. Né? É bem esse corte mesmo do cordão umbilical que a gente ouve falar lá na psicanálise, né? E que é um momento assim que a gente se depara com um evento e ali no Fita Verde do Cabelo é a morte da avó, né? Que vai fazer com que a fita verde desperte aí para a vida, né? E aqui é esse rito de passagem da infância para a maturidade, que vai ser muito marcado no final do livro, né? Dito, mais novo que Miguelin, é o irmão sábio, que não tem medo da morte e compreende o mundo adulto, e com ele se relaciona bem. É o norte da existência do intuitivo e impulsivo Miguelin, pois soluciona as dúvidas do protagonista. A morte de Dito acarretará para Miguelin não só o trauma profundo do luto, mas também uma experiência existencial que o levará a conhecer mais um dos fatos que o conduzirão gradativamente à maturidade. Na sublimação da perda do irmão querido, é importante o ritual religioso promovido por Mãe Tina, mulher negra agregada que leva Miguelin para enterrar os brinquedos do Dito. A partir deste evento, aos poucos, o protagonista vai atenuando a dor, incorporando o legado emocional e existencial de Dito, como se nota no fecho da novela, na partida de Miguelin do Mutum. Quando lembra o que Dito lhe diz ao morrer. Sempre alegre, Miguelin, sempre alegre. E, gente, essa passagem é metafórica, né? É muito bonita, porque o que acontece? O Miguelin ficava naquela coisa, né, de não enxergar bem, aí as pessoas ficavam assim, mas essa criança aí é meio atrapalhada, né, meio desajeitada, e na verdade ele era míope, e dizem que esse evento acontece mesmo com o Guimarães Rosa, né, e aparece um médico, né, lá na cidade, e vai perceber que era uma criança míope. E aí, no final, tem essa metáfora, né, dessa criança que coloca os óculos e passa a ver tudo com mais claridade. E é um momento que ele sai de Mutum, é um momento que ele deixa Mutum. Eu acho que a gente pode entender com esse momento dessa passagem da infância, né, para a maturidade. E aí, o finalzinho, né, vai dizer o seguinte. Deixa eu pegar para mostrar para vocês que é muito bonito. Estou acabando, tá, gente? Estou acabando.
porque a gente ficar lendo no Kindle e depois vai para o livro físico, a gente fica meio perdido. Mas eu queria mostrar o finalzinho para vocês. Aqui, ó. O doutor chegou, né? Aí o doutor vai levar ele para a cidade, né? E aí ele sobe, tal, beleza. E Miguelinho olhou para todos com tanta força, saiu lá fora, olhou os matos escuros de cima do morro, aqui a casa, a cerca de Feijão Bravo e São Caetano, o céu, o curral, o quintal, os olhos redondos e os vidros altos da manhã. Olhou mais longe o gado pastando perto do brejo florido de São José, como um algodão. E aí vai dizer, né? Mutum era bonito. Olhava mais para a mãe. Trelina era bonita. A Chica, Tomezinho, sorriu para o tio Terês. Tio Terês, o senhor parece com o pai. Todos choravam. O doutor limpou a goela e disse: não sei quando eu tiro esses óculos tão fortes, até os meus olhos se enchem d'água. Miguelinho esfregou a ele os óculos outra vez. Um soluçozinho veio. Dito e a Cuca Pingo de Ouro, que era a cachorrinha também, que é uma história bem triste que acontece aqui. E o pai. Aí vem. Sempre alegre, Miguelinho. Sempre alegre, Miguelinho. A fala do Dito, né? Nem sabia o que era alegria e tristeza. Mãe o beijava. A Rosa punha-lhe doces de leite nas algibeiras para a viagem. Papaco, Paco, falava alto, né? Que era o papagaio lá. E aí eu fiquei pensando muito nesse final do Miguelinho indo embora de Mutum e vendo Mutum, né, como um lugar bonito. Eu fiquei lembrando daquela frase do Saramago, né, da Ilha Desconhecida. Para ver a ilha é preciso sair da ilha, né, desse reconhecimento que tem quando ele deixa Mutum, né, quando ele deixa a sua cidade. Parece que ele vê melhor a cidade, né? E junta com a metáfora dos óculos. É isso. Quer acrescentar alguma coisa, Gilson, do texto? Não, eu acho que você é maravilhosa. A única coisa que me ocorreu aqui é que quando ele fala sempre alegria, né, sempre alegre, me lembrou muito o Grande Sertão, que fala, não vou lembrar as palavras direito, mas fala a importância de ser alegre na tristeza e mais ainda, não, e ser alegre na alegria e mais ainda ser alegre na tristeza. Olha que loucura. É muito parecido. E é muito sensível. É uma história muito sensível. Maravilhosa, muito sensível, maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho assim. E é um texto fluido, não é um texto que fica agarrando, não. Eu sei que eu falo que eu vejo que os alunos às vezes ficam um pouco assim, acho difícil ler. Né? Você é muito levado pela história. E, inclusive, tem o filme Mutum, para quem tiver interesse, que conta a história. Né? O Gilson também falou que tem alguns trechos aí da turma dos contadores, né? Lá do grupo Miguelinho de Codisburgo. Então, tem muita coisa aí para a gente ampliar as nossas leituras, né? A nossa forma de reconhecer essa obra e fazer a leitura, gente. Guimarães é uma pessoa que, quanto mais você lê, mais você quer ler. E aí eu queria só chamar a atenção, que eu coloquei aí no chat a lista de presença, principalmente para os alunos que precisam de certificados, depois para a gente contar as horinhas. Valquíria, vi que você está aí também, quer comentar alguma coisa? Érica? Tudo certo? Aí eu vou só agradecer, né? Porque foi muito bonito. Gostei muito também, fiquei muito emocionada com as suas leituras. Já gostei muito porque pela Cecília você pegou a questão feminina, então você se afastou daquela coisa tradicional, né? Do simbolismo e tal. E eu trabalho muito essa questão com eles também, né? E aqui a gente só pode agradecer, porque nesses minutinhos rápidos que eu passei aqui do Gilson para ver o convite que ele me fez, Gilson, que arraso, a Miradade, meu Deus! Deixa eu explicar só que é o seguinte, eu sou carioca, mas eu estou aqui em Minas Gerais, eu estou a 50 quilômetros da linda Carina, né? Eu estou na roça, eu estou no meu Cordisburgo, sabe?
E não vou agora para o Rio em setembro, mas irei em outubro, né? Tomara que bata as datas, né? Porque eu acabei de ir, a gente está muito corrido, né? Com aula e tal, e principalmente com o surgimento da Delta, me deu um pânico, assim, eu falei, não, vamos agora não, só no final do ano de novo. Eu com certeza vou te ver, mas fica tranquilo que eu já esparramei Instagram de carioca para ir te ver lá. Por favor. E vai ser uma honra, Érica. E eu admiro de verdade, e não é demagogia, o trabalho que faz a Karina, que faz você, com essa juventude, os professores e professoras de uma forma geral. A sorte que vocês ganham tão bem no nosso país, são tão respeitados, que não precisava falar mais nada, né? Mais nada. Mas, pô, é uma honra essa troca. Você ficar tranquilo, porque aquele percentual que eu recebo mensalmente para gastar com cultura, já que eu sou professora de linguagens e cultura, esse é o meu cargo, né? É o cargo que o MEC me dá, eu vou guardar para gastar inteirinho com essa moçada, levando-os ao Rio de Janeiro para conhecer a Cidade das Artes e o Gilson. Valeu, meu amor. Mas a gente tira, de algum lugar a gente tira, entendeu? Isso aí, não vamos chorar, vamos só rir, porque vai já passar o surrealismo, não vão voltar a ser felizes, vai ter dinheiro para a gente fazer muita coisa. Se Deus quiser, né? Obrigada, Gilson, prazer te conhecer. Obrigado, Karina. Não tenho o que perguntar, foi muito bom, foi muito maravilhoso. Tá? Um beijo. Já fica o convite aí para o próximo, né, pessoal? Dia 21 de outubro, Terra Sonâmbula, que é Mia Couto, parece nome de mulher, mas é homem, né? É o nosso grande escritor moçambicano. Isso. O Mia Couto, eu acho que já vale dizer isso, é um fanzaço do Guimarães Rosa, né? E esse livro é lindo, sensível. E Fernando Pessoa, né? Não tem como não gostar de Fernando Pessoa, e eu tenho certeza que a turma do Cefet, os alunos do ensino médio, vão se apaixonar, porque é um tipo de literatura que atrai muito a juventude, né? Então, são as duas obras que nós falaremos em outubro, já fica aí o convite para vocês. E nós estamos lá no Instagram, né? Tem o nosso Clube de Adorim, sempre estamos postando novidades, as atividades oficiais do clube. Nesse momento, a gente está lendo 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques, que é um livro lindo também. Já fica o convite para vocês participarem dessa leitura. E é isso, né? Como o Gilson falou, a gente está aí na batalha, sempre divulgando a literatura. Nós acreditamos que a literatura mobiliza muitos saberes, e a gente acredita mesmo nesse poder da palavra. Então, é mais agradecer a todos vocês por esse tempo, essa disponibilidade, e deixar o convite para que estejam aí sempre conosco. Obrigadão. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Até o próximo. Um beijo grande no coração. Tchau, gente. Valeu, Karina. Valeu demais.